Nós continuamos o nosso tema do ano, edificando uns aos outros, e hoje eu quero falar sobre a unidade do Espírito na igreja. O que o Espírito Santo quer gerar, aquilo que o Espírito Santo quer promover no coração da igreja, entre os irmãos. E tem coisas que só o Espírito Santo faz. E é por isso que nós precisamos estarmos atentos e abertos à ação do Espírito Santo. Eu quero usar o texto de Efésios, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 3. Há poucas semanas atrás, o pastor Elias ministrou uma palavra nesse texto, na verdade a partir do versículo 11, falando exatamente das características, dos dons que a igreja tem para a execução, ministração, edificação da igreja. Eu quero usar apenas os 3 primeiros versículos e trazer alguns ensinamentos que o apóstolo Paulo nos deixa sobre a unidade do Espírito na igreja. Então vamos estar lendo Efésios capítulo 4, versículo 1 ao versículo 3. Eu quero ler na versão Almeida, Revista e Atualizada. Esse texto, nessa versão, diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós te louvamos e nós estamos aqui por tua causa. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor fale conosco. E, ó Pai, eu me quebranto na tua presença, Deus, e peço que o Senhor use a minha vida de alguma forma para ministrar a tua igreja, igreja amada, igreja querida, igreja que precisa realmente receber uma palavra que vem dos céus, não uma palavra do Alessandro. Então eu peço, Espírito Santo, fale conosco, ministre os nossos corações, em nome de Jesus, amém. É muito importante entender o que o apóstolo Paulo está querendo dizer nesses textos. A forma que Paulo está exortando a igreja de Éfeso, ela demonstra, na verdade, que a unidade é de extrema importância. Paulo está tratando esse assunto com muita importância. E quando ele menciona ser o primeiro no Senhor, o prisioneiro no Senhor, na verdade ele está tentando dizer para a igreja: olha, eu dei tudo o que eu tinha, eu fiz de tudo para que vocês pudessem viver esse princípio. Paulo está lembrando aqueles irmãos de que ele pagou um alto preço para que aquela igreja pudesse viver em unidade, para que aqueles irmãos pudessem entender que aquele princípio era necessário ser vivido. Ele está reforçando isso, do empenho e da dedicação dele. Paulo não está apenas sugerindo essa unidade, que eles vivessem em unidade. Na verdade, ele está enfatizando, quando ele diz, esforçai-vos diligentemente. Essas duas palavras, é uma tradução apenas no grego, é uma palavra chamada espudazo, e esse vocábulo grego significa apressar-se, significa mostrar-se zeloso, ser intenso. Paulo está dizendo que todo cristão, todo servo de Deus, ele precisa apressar-se em buscar a unidade. Ele precisa ser zeloso pela unidade. E ele precisa ser intenso na busca para realizar isso. Resumindo, é como se ele estivesse dizendo: estejam sempre prontos e façam todo o possível para preservar a unidade do Espírito entre a igreja, entre vocês. Ele está chamando a nossa atenção sobre esse assunto. E eu queria que você entendesse a importância disso. É o Espírito Santo quem
proporciona a unidade da igreja, não é outro. Nós não nos unimos e nós não convivemos porque nós somos legaizinhos, porque nós somos bonzinhos, porque nós somos amigáveis. Não, irmãos, convivência com pessoas gera atrito. É ou não é? Relacionamento com pessoas envolve diferenças. E o que ele está dizendo é que nós precisamos ter zelo apesar das diferenças, apesar dos atritos. Se a ordem é para que nós vivamos em unidade, significa que ela pode ser perdida, ela pode não acontecer. A unidade da igreja, ela pode se perder com o tempo. É como um casamento. No começo de um casamento tudo é lindo, tudo é maravilhoso, a cortesia, há palavras românticas, a porta do carro que o marido abre para a esposa, a dedicação. Passa-se um tempo, infelizmente, esses galanteios, esse romantismo, ele vai se perdendo em alguns casamentos. E as palavras vão sendo mais duras. O casal não conversa mais, o casal não tem mais relacionamento, o casal perde a intimidade, eles já não têm mais coisas em comum, cada um busca o prazer em alguma coisa diferente, eles são quase que dois estranhos morando no mesmo lugar. Eles não se conhecem mais. O casal está à beira de um divórcio, já não tem mais unidade. Um vai para um canto, o outro vai para o outro. Assim é a igreja, irmãos. É possível que nós percamos a unidade. É possível que nós fechamos o nosso coração para o nosso irmão. É possível que nesse processo de caminhar juntos, nós desistamos das pessoas. Nós viremos as costas para elas, porque nós vemos os defeitos, nós vemos as falhas. É engraçado que no namoro a gente até vê os defeitos, mas a gente releva com tanta facilidade. Mas depois de um tempo, o defeito do outro, a falha do outro nos incomoda demais. E a gente começa então a ficar tão incomodado que a gente procura evitar relacionamento. O apóstolo Paulo está chamando a nossa atenção exatamente para isso, porque esse é um mal que tem atingido igrejas. Igrejas se dividem, igrejas se divorciam, pessoas deixam de se relacionar, pessoas abandonam a comunhão, exatamente por conta do relacionamento. E se uma igreja não existe unidade, ela pode ser qualquer outra coisa, menos igreja. Porque não é compreensível, não é aceitável igreja não viver a unidade de Cristo. Porque o que nos une a Jesus, o que permanece, o que é o Espírito Santo que nos proporciona a unidade. Mas nós estamos aqui por um único motivo: servir ao Senhor Jesus, com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Jesus é o nosso motivo. E não tem que ter outro motivo maior do que isso. Nem para nos atrair, nem para nos dispersar. Nós nos reunimos aqui nos finais de semana para adorar Jesus. É isso que tem que atrair a sua vida. É isso que tem que motivar o seu coração de sair da sua casa, deixar o conforto do seu sofá, da televisão e vir aqui para adorar a Deus. É Jesus. Não pode ser pessoas, não pode ser o som, não pode ser o conforto dessas cadeiras, não pode ser nada além de Jesus. Nós estamos aqui para servir e adorar a Deus juntos, em unidade. Amém, irmãos? Bom, se nós precisamos nos esforçar, o apóstolo Paulo ele nos dá algumas características importantes nesse texto, que nós precisamos preservar, que nós precisamos buscar, para que consigamos manter essa unidade, ou alcançar a unidade. A primeira qualidade que ele traz é a humildade. Mas em cada uma dessas características eu quero trazer o sentido original da qual ela foi dita. Porque vocês sabem que a palavra de Deus ela não foi escrita em português no início. Ela foi traduzida. Ela foi escrita em grego, Velho Testamento em hebraico. Mas ela foi traduzida. Na tradução, muitas palavras elas perdem o seu significado.
a gente entende, mas não entende talvez na profundidade. E eu quero trazer talvez alguns significados um pouco diferentes daquilo que você entende. Então, quando o apóstolo Paulo fala da humildade como primeira característica, ele está trazendo a referência de uma palavra grega chamada tapeinoprosune, que significa modéstia, despretensioso, com mente humilde. Uma pessoa humilde, segundo a palavra de Deus, atenção aqui, irmãos, é uma pessoa que tem modéstia, é uma pessoa despretensiosa, é uma pessoa que tem a mente humilde. Humildade não é somente considerar a pessoa, ser humilde não é se considerar melhor ou superior ao outro, contrário de humilde. Não é se considerar superior ao outro. Isso é o oposto ao humilde. Humilde é aquela pessoa que sabe valorizar a pessoa à sua frente. É aquela pessoa que não espera demais nos outros. Eu quero trazer algo interessante aqui, eu queria que você entendesse isso. Muitas vezes, nosso sentimento é de valorizar as pessoas com base naquilo que nós somos. Eu quero explicar esse princípio para você. Muitas vezes nós valorizamos as pessoas com base naquilo que nós somos e nós somos aferidor de medida das pessoas. E quando eu me torno aferidor de medida, eu me torno juiz e ao mesmo tempo carrasco delas. Então, baseado no meu comportamento, eu julgo a atitude dos outros. Eu valorizo ou critico a atitude das pessoas. Para alguns assuntos onde eu estou em vitória, eu tenho uma determinada atuação. Alguns assuntos que eu não estou bem, eu tenho um outro diagnóstico, uma outra forma de agir. Vou dar um exemplo para vocês, para que vocês entendam. Uma pessoa que me procura, falando da área financeira, reclamando da vida, que está mal, que está com problemas financeiros. Nós temos duas formas de agir. Se nós estamos bem financeiramente, se você está com suas contas em dia, se você é um cara fiel, se você é um cara que está financeiramente equilibrado, a nossa tendência é olhar essa pessoa com julgamento, com indignação, e achar aonde está o problema dela, tentar mostrar para ela os erros dela. Olha, você está gastando demais no cartão, você não está devolvendo o dízimo, você então começa a diagnosticar os problemas, os defeitos, mas o sentimento é movido por uma indignação. Quando você não está bem financeiramente, o seu sentimento é movido por compaixão, porque você se coloca no lugar da pessoa. Eu sei do que você está passando, eu sei da incerteza que é ter que pagar uma conta e você não ter todo o dinheiro. Eu sei como é difícil, eu tenho pensado, eu tenho lutado, e você pode dar até os mesmos conselhos, mas o sentimento que te move a fazer é diferente. Por quê? Porque nós nos colocamos como vara de medida. E eu queria que você entendesse isso, porque tem muitas vezes que nós estamos julgando as pessoas, porque nossa falsa humildade. Lembra que nós estamos falando de humildade. Uma pessoa que tem a mente humilde, ela não auto ou supervaloriza o próximo, não espera demais do próximo, porque ele não se coloca como vara de medida. Ele entende que cada pessoa ela tem o seu tempo. E tem coisa, meus irmãos, que a gente pode ensinar 1, 2, 3, 4, 5 vezes, é igual criança. Tem horas que a ficha cai, que a pessoa se posiciona, ela muda. Mas a única pessoa que vai pagar por isso é a pessoa que está errando. Quando nós nos colocamos e nos achamos melhores do que os outros, nós somos movidos pela indignação. E na verdade, isso é orgulho.
É o oposto à humildade. Eu me acho melhor. Então eu julgo, eu condeno, eu critico, eu acuso, eu aponto defeito, eu mostro os erros. Você está sendo orgulhoso, porque você está baseado na sua característica de ser uma pessoa correta e reta naquele assunto. Glória a Deus porque você é certo e reto. Mas você tem que cuidar para que o seu orgulho não destrua ou leve a pessoa ainda mais para uma situação ainda pior. Mateus 7, nós lemos algo interessante, nós não podemos nos esquecer do que está escrito nesse texto, versículo 1 e 2. Não julguem os outros, para vocês não serem julgados por Deus, porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Agora vamos supor que Jesus, ele usa a mesma estratégia que você, ele se torna o seu aferidor de medidas. Baseado nas atitudes de Jesus, ele vai julgar as suas atitudes. Você está entendendo? Quando nós julgamos as pessoas, quando nós condenamos as pessoas, nós estamos atraindo para nós aquilo que a Bíblia fala, da mesma forma em que nós julgamos, nós seremos julgados. A mesma medida que usamos, nós seremos medidos. Então nós temos que ter mais misericórdia, e temos que ser mais humilde na forma de julgar as pessoas, de lidar com os problemas. A verdade é que, em algumas áreas, você vai ser melhor do que os outros, do que outras pessoas, em outras áreas, outras pessoas vão ser melhor do que você. Isso é comum, isso é normal, e não tem problema nenhum nisso. Sempre vai ter coisas que vão fazer melhores do que você, e vai ter muitas coisas que, como igreja, você vai conseguir executar e desenvolver melhor do que outros. Irmãos, e nós não podemos ter problema com isso, porque uma pessoa que tem essa mente humilde, sabe se portar no corpo sem ficar se autopromovendo ou desprezando a si mesmo. Ah, porque o outro sabe fazer e eu não sei. Ah, porque ele prega melhor do que eu, porque ele ensina melhor do que eu, e um sentimento de inferioridade. Não, irmãos, qual que é o problema? Não tem problema nenhum disso, isso não desmerece, isso não diminui quem você é. Você é filho amado do Deus Altíssimo, você vale o sangue de Jesus, e nada pode tirar isso de você. Nós não estamos falando de valor, nós estamos falando de características que Deus nos deu, habilidades, dons que Deus nos dá, para que seja usado no reino de Deus, para a edificação da igreja. Amém, irmãos? Não é porque alguém sabe fazer alguma coisa melhor do que você é inferior a ele, porque provavelmente tem coisas que você pode fazer melhor do que ele, e também você não é superior a ele. Nós precisamos aceitar essas diferenças e saber administrar isso. O sucesso da igreja, da unidade da igreja, depende muito da nossa capacidade de sermos modestos e de permitir até mesmo que os pequenos, os improváveis, os inexperientes, os nécios, como diz a palavra de Deus, eles possam participar e se envolver na missão como corpo de Cristo. Todos são importantes, meus irmãos. Você é importante. Sabe alguns exemplos errados que a gente vê? Porque uma pessoa não sabe orar direito, a pessoa não pede para ela orar na célula. Então eu sei orar melhor do que ela, então eu oro. É errado esse sentimento, irmão. Qual que é o sentimento certo? Já que ele não sabe, é orando que ele vai aprender. Eu fui para Piraputanga agora. Eu sou pastor de mutirões, né? Eu já falei que tem pastores de multidão e tem pastor de mutirão. Eu sou pastor de mutirão. E a gente foi trabalhar no mutirão e tinha poucas pessoas, poucos pedreiros, tinha bastante servente. Se eu sentei 5 tijolos na minha vida, acho que foi muito. Mas cheguei lá, a necessidade era sentar tijolo. E eu comecei a sentar tijolo. Sentei mais tijolo do que na minha vida inteira. E aí precisava rebocar. Todas as vezes que eu tentei rebocar, nunca consegui.
mas lá eu reboquei a parte quase umas três paredes lá da igreja, porque era necessário. Se ficou bem feito, eu não sei, mas tinha pessoas que faziam melhor e tinham pessoas que nem se arriscaram fazer. A vida é assim, meus irmãos. Agora, você fazendo, você é melhor do que o outro? Não é. Não é porque eu estou aqui na frente ministrando, sendo pastor da igreja, que eu sou melhor do que qualquer uma pessoa daqui. Não é porque eu tenho o ministério da palavra, de ministrar a palavra, que o meu ministério é mais importante do que aquele que está na recepção, aquele que está cuidando dos carros e cuidando da parte externa, no ministério de vigilância da igreja, ou até mesmo as pessoas que limparam esse templo para que você entrasse aqui e percebesse que está tudo limpinho, em ordem, agradável. Para Deus é uma coisa só, é um servo que está trabalhando na sua área, no seu ministério, com os dons que Deus te deu. Por isso que a Bíblia fala, tudo que você fizer, faça como se fosse para Deus. Seja limpar um chão, seja carregar uma cadeira, seja pregar, seja dirigir uma célula, seja ser um anfitrião, qualquer coisa, faça para Deus, e faça bem feito. Amém, irmãos? Agora, nós não podemos julgar, nós temos que cuidar com essa atitude de sermos aferidores de medida. Nós devemos ser humildes, para que possamos realmente diminuindo as nossas expectativas com relação às pessoas. O segundo conselho que o apóstolo nos dá, que é uma qualidade, a segunda qualidade é a mansidão. Ter mansidão não é apenas ser calmo, ser paciente, pacífico, tranquilo. Mansidão no grego, esse texto significa prautes, que é gentileza, cortesia, consideração e dar valor aos outros. Quando o apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês precisam ter mansidão, ele está dizendo, vocês precisam ser gentis, vocês precisam ter cortesia, vocês precisam ter consideração, vocês precisam dar valor às pessoas, valorizar o ser humano. Essas qualidades é indispensável para nós. Profissionalmente, irmãos, nós vivemos num ambiente de competição, de disputa. Você precisa se dedicar, porque você vale aquilo que você produz. Na sua empresa você vai ser cobrado e você é pago para produzir. Não é assim? Se você é um péssimo funcionário, se você não dá lucro para a empresa, provavelmente você vai ser mandado embora, se você não é muito amigo do seu patrão. Por quê? Porque você dá prejuízo. Agora, no mundo espiritual, no corpo de Cristo, não é assim. Não é assim. Nós não valemos as qualidades que temos. O nosso valor não está nos dons que nós possuímos. O nosso valor não está naquilo que nós conseguimos fazer, na produção, no quantas pessoas nós levamos a Jesus. O nosso valor não está na forma que nós ministramos uma célula. O nosso valor não está na quantidade de pessoas que nós já falamos de Jesus Cristo para elas e elas se converteram. O nosso valor não está na quantidade de vezes que nós já lemos a Bíblia. O nosso valor não está na quantidade de vezes que você vem no culto durante o ano. O seu valor não é isso. O nosso valor está no sangue de Jesus. Nós somos comprados por alto preço. Você tem o valor do sangue de Cristo, não esqueça disso. E você precisa olhar para as pessoas e ter isso no seu coração, porque se você não tem isso no seu coração, nós corremos o risco de desprezar as pessoas como se fosse uma empresa. Ah, você não faz nada? Ah, você não produz nada? Você não tem valor. Quando nós olhamos para a igreja como uma empresa, nós desprezamos pessoas. Nós corremos atrás e buscamos aqueles que nos dão algum proveito, algum benefício. E eu já percebi, irmãos, que muitas vezes esse é um sentimento que está no coração de alguns. Eu não sei fazer nada, eu não consigo fazer nada, não consigo produzir. E ela se acha incapaz, não tem valor.
Pessoas que acreditam ser providas de habilidades na igreja, passam a se sentir, ser desprovidas de habilidade, elas se sentem desprezadas, insignificantes, desqualificadas e sem valor. Eu estou numa multidão de pessoas e eu não sei fazer nada, não consigo fazer, não sei. Quantos já sentiram isso? Eu já senti isso. Mas eu quero te dar alguns exemplos. Talvez o seu sentimento e a sua justificação é: eu não sei pregar. Mas tudo bem, você pode liderar uma célula. Não, eu não sei liderar célula. Tudo bem, você pode ser um anfitrião. Não sei, não tem como eu ser anfitrião, não tenho casa. Ok? Você pode ajudar no louvor. Não sei cantar, pastor. Sem problema, você pode orar. Pastor, eu não aprendi a orar direito ainda. Não tem problema, você pode fazer o lanche, pode ir para a cozinha. Não, pastor, eu não sei cozinhar, você não me conhece direito. Não tem problema, meu irmão. Você pode ajudar na organização do evento. Pastor, não sou bom de organização, não. Ok, você pode ajudar a carregar a cadeira. Pastor, estou com um problema na coluna. Não posso carregar a cadeira, não posso carregar peso. Tudo bem, você pode recepcionar pessoas. Pastor, eu sou meio tímido. Como é que eu vou recepcionar pessoas? Então você pode dar uma oferta para o lanche. Pastor. Aí fica difícil, né, irmão? Mas alguma coisa você pode fazer para a obra de Deus. Você tem valor. Você tem valor. Eu queria que você carregasse isso no seu coração. Você não vale o que você faz. Você não vale o que você produz. Mas eu tenho a certeza que todos nós podemos contribuir para que a obra de Deus avance nessa terra. Para que a obra do Senhor continue sendo levada aos quatro cantos, se a gente puder falar de canto, né? Brasil, no mundo, é redondo, né? Não creio que nós vivemos numa pizza, né? Não creio nessa visão de que na terra plana, mas eu creio que o mundo é redondo. Então nós podemos levar a palavra de Deus em todos os lugares. E você pode cumprir, você pode participar disso. Talvez não seja pregando, talvez não seja indo até os lugares, mas Deus te deu habilidades e dons para servir. Então a mansidão é essa capacidade de percebermos os sentimentos das pessoas, mostrarmos o verdadeiro valor que elas têm para Jesus, é incluirmos as pessoas no corpo, de uma forma que elas possam servir e contribuir com a edificação da igreja, com as habilidades que cada um possui. Então guarde isso no coração. Todos são úteis, todos são importantes, todos são necessários, todos são bem-vindos, todos são amados por Jesus, e todos nós formamos um corpo que precisa permanecer unido como se fosse uma só pessoa. Você crê nisso, irmão? Então aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Olha só o que Jesus orou por nós. Teve um momento que ele fez uma oração e foi registrado na palavra de Deus. Lá em João capítulo 17, versículo 20 a 22, tem um registro dessa oração que ele fez por mim e por você. Jesus estava orando para os seus discípulos, mas de repente ele muda o foco da oração, e ele começa a orar por aquelas pessoas que se converteriam após a pregação dos discípulos, ou seja, somos nós. João 17, 20 ao versículo 22, diz assim: não peço somente por eles, ou seja, os discípulos, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim, por meio da mensagem deles. E peço, olha só, e peço que todos sejam um, assim como tu, meu Pai, está unido comigo, e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos
a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Jesus orou a Deus pela unidade do Espírito na igreja. Não é só o apóstolo Paulo que estava preocupado e interessado nisso. Meus irmãos, porque um corpo só é corpo quando ele está unido. Se você perder um membro do seu corpo, ele deixa de pertencer ao seu corpo. Aquela parte ele morre. Seu braço. Teve alguns irmãos que tiveram, infelizmente, que amputar membros do corpo. Um pé, um braço, uma mão. Aquela parte amputada não faz mais parte do corpo. Jesus está dizendo, olha, eu quero, Senhor, que eles permaneçam unidos em mim. Que eles vivam uma unidade comigo, assim como nós somos um. Então nós precisamos, irmãos, dessa gentileza, dessa cortesia com as pessoas, a fim de sermos um só corpo, ajustados e unidos em Jesus. Amém? A terceira qualidade que o apóstolo Paulo nos dá é a longanimidade, né? Que palavrão, uma palavra grande. No grego significa macrotúmia, que é paciência, tolerância e constância. Uma pessoa longânima é uma pessoa paciente, é uma pessoa que exerce tolerância, é uma pessoa que tem constância, continuidade, é resiliente. É a capacidade de tolerar os sofrimentos, provocações, injustiças, agressões ou qualquer outra atitude infantil de um irmão em Cristo. A longanimidade na igreja, irmãos, é para a gente suportar o nosso irmão. É para nós vencermos as nossas diferenças. E é não só isso, mas manter o nosso crescimento constante no Senhor. Ou seja, embora a gente passe por frustrações, por situações onde nós nos sentimos injustiçados, prejudicados por um irmão em Cristo, isso não deve abalar a minha fé, isso não deve me tirar do convívio como igreja, isso não deve tirar a minha busca pelo Senhor, isso deve me levar a continuar persistindo nessa caminhada. Então o longânimo é a característica de quem consegue permanecer firme e forte, mesmo em meio a provocações, injustiças ou qualquer situação perturbadora, causada pelos irmãos da igreja, pelo nosso próximo. Nós estamos falando da unidade do corpo de Cristo. Lá no seu trabalho, se você não está gostando do ambiente de trabalho, você pede as contas e vai trabalhar em outro lugar. Se você não está gostando do seu salário, você vai procurar um emprego onde você ganha um salário melhor. Mas o ambiente é diferente também, a cobrança é diferente também, as exigências são diferentes. Agora, no corpo de Cristo não existe isso. Ou você é corpo ou você não é. Ou você está ligado, ou você não está, ou você não pertence. Não tem como abandonar. Nós somos a igreja, nós somos a noiva. Não tem como ser crente sozinho, em casa. Não existe servir a Deus sozinho. Não existe hoje em dia existe muitos os desigrejados, é aqueles que se dizem ser cristãos, servos do Senhor, mas não participam e não convivem com a igreja de Cristo. Isso não existe, irmãos, porque não é essa a direção bíblica para nós. Deus nos chamou, mesmo aquele irmão sendo insuportável, mesmo aquele irmão tendo características que para você afronta o seu posicionamento, ele age diferente de você, ele é completamente estranho à sua forma de viver, mesmo com essas diferenças. Deus nos chamou para viver em unidade. Devemos buscar isso, devemos nos esforçar isso. Por que ele pediu para nos esforçar? Porque não é fácil. Porque exige de nós. E é por isso que nós precisamos ser resilientes, irmãos. Porque uma hora ou outra alguém vai pisar no seu calo. Uma hora ou outra alguém pode machucar você. Porque todos nós estamos num processo de cura.
E talvez tenha alguns irmãos que ainda não foram curados na sua ira, na sua tolerância. E uma hora você escuta uma palavra diferente, uma palavra atravessada. É normal. Agora o Senhor está dizendo, sejamos longânimos, vamos perseverar, vamos permanecer firmes, vamos suportar essas coisas. Percebe que nós não estamos falando do diabo, nós não estamos falando de pessoas que foram mandadas por Satanás, de endemoniados, não, isso aí é outro assunto. Nós estamos falando da vivência como igreja. Porque assim como um casamento ele é difícil de permanecer firme em pé, se nós não tivermos o auxílio do Espírito Santo, se nós não buscarmos o auxílio da unidade do Espírito, irmãos, nós não conseguimos resistir. Nós precisamos buscar isso. Os pecados e as infantilidades do meu irmão não podem desequilibrar ou desestabilizar a minha fé, nem me afastar do convívio de Cristo. Irmão, não tem justificativa. Não tem justificativa. Nunca se afaste da igreja porque alguém te ofendeu, magoou, mentiram para você, traíram a sua confiança, te ignoraram, desprezaram a sua dor. Não se afaste, nada justifica. Você faz parte do corpo. E o Senhor Jesus, Ele quer, o apóstolo Paulo nos orientou para que nós vivêssemos em unidade. Para que nós aprendêssemos a viver nisso. Quando você sai da igreja por qualquer um desses motivos, você transformou a sua mágoa no seu ídolo. Presta atenção. Quando você é levado a sair da igreja, do convívio, por qualquer um dos motivos, alguém não me cumprimentou, a pessoa não me atendeu, no momento que eu mais precisava, a pessoa falou uma palavra atravessada, você transforma esta mágoa no seu ídolo. E naquele momento você deixa de vir à igreja, e Deus deixa de ser o centro. Espera aí, porque se eu venho na igreja para ver Deus, eu deixo de vir à igreja porque Deus não é mais a prioridade. Aquela mágoa é mais prioridade do que Deus. Mas como que eu vou congregar na mesma igreja com ele, com ela? A pergunta eu te devolvo, como você vai viver lá no céu com ele ou com ela? Então se resolva. Se resolva. Nós precisamos aprender, irmãos, a amar as pessoas. Tenha paciência com os nossos irmãos, não se precipitar, coloque essa dor para Deus, esse sentimento para Deus, se liberte desse ídolo. Vamos aprender juntos a sermos mais tolerantes, e provavelmente a pessoa que te causou essa dor, também não foi completamente curada por Deus, e ela está reproduzindo aquilo que a vida lhe proporcionou, os traumas que ela recebeu, as dores que ela viveu. Você precisa liberar perdão, você precisa se reconciliar. Irmãos, não podemos viver virando a cara um para o outro. Irmãos, eu não estou aqui para mandar recado para ninguém, eu estou sendo direcionado pelo Espírito Santo, porque eu sei que essa é uma área que Deus quer tratar conosco, quer tratar comigo. Vocês não acham que a gente é criticado, julgado todo o tempo? Mas nós temos que liberar perdão, nós temos que amar. Porque eu sou pastor? Não, porque eu sou cristão. Que Deus me mandou amar as pessoas, inclusive os meus inimigos, que eu acho que eu não tenho. Mas a gente tem que amar. Esse é o mandamento do Senhor, essa é a palavra de Deus. Amém? Amém, irmãos? Então vamos para o final aqui, a quarta qualidade, que é suportar uns aos outros em amor. No grego, esse suportar é anexomai, que significa levantar, manter-se reto e firme, sustentar e carregar. Então o significado não é apenas ser tolerante com alguém.
o outro aspecto desse suportar é o auxiliar as pessoas para que não caiam e não se afastem da comunhão. O que o apóstolo Paulo está dizendo que nós precisamos ter essa característica de suportar, é para que consigamos levar as pessoas a entender que o melhor lugar para se estar é no convívio, é no meio. É o mesmo que a gente orienta casais num processo de divórcio. Nós falamos sobre as consequências de um divórcio para os filhos, para o casal. A nossa orientação é muito melhor a gente tratar os problemas que existem do que você divorciar, porque você vai casar com uma outra pessoa que tem os mesmos problemas ou talvez até piores. E aí, você vai fazer outro casamento? Vai para uma outra situação? Então, nós precisamos ser esse apoio, esse suporte às pessoas. Devemos sustentar e, se necessário, até carregar os nossos irmãos que buscam se afastar do corpo de Cristo. E talvez você pense assim: ah, pastor, mas eu já tenho tanto problema para suportar na minha vida, minhas próprias dificuldades, mazelas, quanto mais problema dos outros. Pois é. É por isso que o apóstolo Paulo esclareceu para nós. Isso só é possível ser feito com amor. Sem amor a gente não está nem aí para o outro. Sem amor a gente se foca tanto no nosso crescimento cristão. A gente procura tanto ser com sinceridade os melhores pais. A gente tenta restaurar nossa vida. Mas é o amor que nos leva a ter compaixão do nosso próximo. É o amor que nos leva a enxergar o nosso próximo. É por isso, irmãos, que para suportar é só com amor. É impossível suportar ou apoiar alguém sem o amor. Porque sem amor nós somos totalmente mesquinhos, egoístas e estúpidos. Mas tem dois princípios muito interessantes que eu gostaria de esclarecer com você. Elias, vem cá, eu gostaria da sua ajuda. Quer ficar de joelho, Elias? Hoje eu sou seu suporte. Então, qual que é a posição de quem está suportando? É aqui. São problemas, são dificuldades, são lutas. Eu estou aqui no caminho, dando suporte para o meu irmão que caiu, para o meu irmão que vacilou. Pastor, mas os meus problemas. E é aqui que eu quero que você aprenda. No caminho, à medida que eu estou cuidando, à medida que eu estou ajudando, à medida que eu estou aconselhando, Deus, através da experiência que eu estou tendo com Ele, Deus me ajuda a crescer. Deus está tratando o meu coração. Deus está tratando o meu caráter. É no caminho. É por isso que a Bíblia fala também, ensina a criança no caminho em que deve andar. É o pai no caminho, não é apontando. É o pai caminhando com a criança, é o pai ensinando a criança. Então, no caminho, Deus vai dando graça na vida dele, vai restaurando a vida dele, mas vai tratando a minha vida. Então, essa é uma questão. A segunda coisa é que nesse propósito, nesse processo, eu estou derramando amor sobre a vida dele, eu estou derramando misericórdia sobre a vida dele, eu estou sendo longânimo com ele, paciente, porque caminhar com pessoa tem que ter isso e exercer isso, não é? A Patrícia que o diga. No caminho, eu estou semeando. E quem semeia? Se eu estou semeando misericórdia, se eu estou semeando amor, se eu estou semeando perdão, o que eu vou colher, irmãos? É por isso que nós precisamos suportar. É por isso que nós precisamos aprender a ser amparo, porque tem coisas que Deus vai te tratar quando você está suportando alguém. Eu já vi pessoas dizendo assim: ah, Deus enviou essa pessoa para tratar alguma coisa na minha vida, porque misericórdia, exatamente isso. Deus está tratando você. E é no caminho que você vai crescer. Amém? Obrigado, meu querido.
Deus abençoe. Eu não sei se você percebe, mas essas 4 qualidades, elas estão descritas lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 23, onde nós vemos o fruto do Espírito. O texto fala assim: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade e o domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Não há lei. Deus nos chamou para caminharmos em unidade. E o Senhor, o Espírito Santo, quer ser o selo dessa unidade. Queria chamar o pessoal do louvor, a equipe de louvor, para tocar aquela última música, Sonda-me, Senhor. É interessante que essa música, ela fala exatamente da transformação que Deus faz em mim, da mudança que Deus realiza na minha vida para ser uma ponte, para ser um suporte, para ser alguém que cuida e que exerce o cuidado. E eu queria que você entendesse isso. Deus, Ele te chamou, Ele te atraiu, Ele restaura a sua vida, para que você também seja um restaurador, para que você possa reproduzir esse amor, para que você possa cuidar de pessoas. Isso tem que estar no nosso DNA, irmãos, como igreja. Deus nos chamou para exercer isso como igreja. E eu queria que o pessoal cantasse essa música de novo, que você não cantasse. Eu queria que você prestasse atenção, fechasse os seus olhos e ouvisse essa música. Eu queria que você ouvisse ela. E à medida que o Espírito Santo vai ministrando o seu coração, durante a música, se você tem algo que você quer tratar diante de Deus, se tem pessoas que você considera que você precisa fazer reparações, eu queria que você viesse aqui à frente e dizer isso para o Senhor. E que você voltasse a essa aliança que um dia ela talvez possa ter sido quebrada. Porque você talvez até pensou em sair da igreja, até pensou em abandonar a sua célula, até pensou, sei lá, tantas coisas. Porque seu coração está machucado, está dolorido. O Senhor quer tratar. O Senhor quer limpar. O Senhor quer remover. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento.